Olá, galera! Hoje nós vamos falar sobre o educador Paulo Freire e a sua influência no famigerado sistema de educação brasileiro. Mas antes de começarmos, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que todo conteúdo postado, conteúdo novo, ele possa aparecer para você. E não se esqueça, deixe o seu like e nos ajude também enriquecendo o canal com sugestões, críticas construtivas e comentários complementares. Vamos lá. Vamos a alguns dados biográficos de Paulo Freire. Paulo Freire foi patrono de educação em 2012. Existe um busto dele no MEC. Ele é pernambucano, fez doutorado, teve 48 títulos de doutor honoris causa internacionais, tanto no Brasil quanto na Europa. Filiou-se ao PT. Existem alguns famosos encontros dele de 4 horas nos rincões do norte e nordeste do Brasil, onde o mais famoso, em 45 dias, ele alfabetizou 300 cortadores de cana. Ele também trabalhou em Harvard, participou do departamento de educação das igrejas. Ele era católico ligado à teologia da libertação e os críticos acreditam que por isso ele é conhecido mundialmente, sendo o terceiro mais citado em trabalhos acadêmicos do mundo, deixando para trás outros esquerdistas como Marx, Gramsci e outros mais. Ele é adepto do construtivismo, lembra de Piaget? O construtivismo acredita que o conhecimento ele só pode ser fabricado ou ele é resultado da interação com o meio social, ou seja, processos do mecanismo cognitivo que são internos com a experiência ou experiencialismo externo com o meio social. Eu vou pegar aqui um roteiro para nós sermos mais sucintos da Gazeta do Povo, o site da Gazeta do Povo. São 5 ideias indefensáveis de Paulo Freire. A primeira ideia é: o mundo se divide entre opressores e oprimidos. Bom, Paulo Freire, como um bom comunista, ele vai fazer essa divisão de classes, pois o Karl Marx ele acredita que a sociedade é o resultado do processo dialético histórico. É o resultado da história entre opressores e oprimidos, a luta de classe. Talvez seja por isso que Paulo Freire ele é o preferido dos alunos de rede pública, com 29% da preferência, deixando para trás Albert Einstein com 6%, Jesus Cristo com 6%, Mahatma Gandhi com 10%. Ele acredita que o mundo se divide entre opressores e oprimidos. Logo, ele usa da sua pedagogia para fazer política, uma política em que influencia a subversão, a revolução. Segundo, Che Guevara é um exemplo de amor. Isso é indefensável. Nós lembramos da Revolução Cubana, cujos ícones principais são Che Guevara e Fidel Castro. O próprio Che Guevara, discussando da ONU, em 9 de dezembro de 1964, ele fala no seu discurso: execuções, pontos de interrogações. É claro que nós executamos, ou em outras reiterações, fuzilamentos, é claro que nós fuzilamos. Então ele cita alguns genocidas dentro dos seus livros, né? O principal dele, A Pedagogia do Oprimido, e nós vemos que é próprio do comunismo, do socialismo, do marxismo, que matou mais do que as guerras. Por exemplo, o livro negro do comunismo, feito por estudiosos franceses de esquerda, contabiliza 14 mil mortos em Cuba até o final de 1960. Paulo Freire também cita Mao Tse-tung. No governo de Mao Tse-tung, destruíram manuscritos, quadros, instrumentos musicais de 5.700 monumentos históricos. Então, Mao Tse-tung ele pecou muito contra a educação. Por exemplo, um fato: estudantes cozinharam e comeram diretores de escola. Foram 40 milhões de homicídios no governo de Mao Tse-tung, perdendo apenas para a Segunda Guerra Mundial. E eles são citados
como exemplos por Paulo Freire, tanto Che Guevara quanto Mao Tse Tung. Ele cita também Fidel Castro, líder da Revolução Cubana. Fidel Castro diz: ideias não precisam de armas, elas podem convencer as grandes massas. Como um bom marxista fabiano ou gramscista, pois Gramsci ele pregava que deveriam se entrar nas escolas, na mente das massas e destruir os valores conservadores com uma nova ideologia, pois a nação que não tivesse bases conservadoras seria mais vulnerável, mais fácil de ser manobrada e de ser demovida do seu lugar. Então, Che Guevara, para ele, é um exemplo de amor. Ele escreve assim, abre aspas: esse homem excepcional revelava uma profunda capacidade de amar e comunicar-se. Agora, que amor tem alguém que é genocida, que mata em prol dos seus ideais? Fica a pergunta. O próprio Paulo Freire, como um ideólogo, ele cita num dos seus livros uma educação molhada em ideologia. Então, mais é uma ideologia do que uma educação. 3. A educação deve estar a serviço da revolução. Ele fala abertamente que o cerne da sua pedagogia é causar mentes revolucionárias. Então, ele prepara uma geração de alunos para servir a um líder político. Portanto, ele se filiou também ao famigerado PT, o Partido dos Trabalhadores, unindo a política como liderança e educação como os educados, entre aspas, como subservientes desta revolução ora implantadas. Vale lembrar que ele também foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel da Paz, ok? Nós sabemos que é irrecusável nós considerarmos que ele fez um grande trabalho como educador, mas ele prestou um desserviço à nação como um sistematizador dos seus métodos. Tá? Nós vamos lembrar, né, que dos encontrões onde em 40 horas ele conseguiu alfabetizar pessoas. Não é? Alguns acreditam que ele pega emprestado de um protestante norte-americano, eu não lembro a pronúncia, acho que é Loubach, e alguns acreditam que ele pega esse método, e esse método é plagiado. Mas ele, como ideologia no Brasil, fez muitos males e foi um desserviço para o Brasil. Bom, o quarto é interessante. A família é a opressora. Paulo Freire, ele quer dizer que a família, ela reproduz os mecanismos opressores da sociedade. Portanto, a disciplina que pai e mãe impõem aos filhos, para ele, essa disciplina ela é apenas um mecanismo da sociedade. Então, a família é opressora. O que ele visa? Desconstruir a família. E aí nós ligamos ao quinto ponto. Estamos ligando ao quinto ponto. Por quê? Se os pais eles são o plágio, são a projeção da sociedade dentro do lar, quem vai ficar responsável pela educação são os professores. Então ele coloca os professores como educadores e não como formadores. E nós sabemos que os primeiros educadores são os pais dentro do lar, os professores agem mais na formação. Logicamente que essa educação dos professores ela está no patamar mais baixo que o Estado. Ele vai ligar a educação ao Estado. Então, professores educam sob a ideologia que o Estado ele promulga e coloca em voga. Ok? Quinto, é preciso combater a invasão cultural. O que ele chama de invasão cultural? Nós sabemos que os fundamentos da educação ocidental e da sociedade ocidental em geral são três, é um tripé. É a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. Paulo Freire, então, assevera que nós precisamos desconstruir esse fundamento tríplice da filosofia grega, do direito romano e da moral judaico-cristã, e nós desconstruindo estes valores que ele chama de invasão cultural, nós acabamos por colocar
a educação num patamar superior e progressivo. Interessante é que o marxismo também é alemão. E o gramicismo veio de Antônio Gramsci, da Itália. Então, de qualquer forma, a invasão cultural. No entanto, as invasões culturais que Paulo Freire está dizendo, elas não condizem com a ideologia a qual ele abraçou, onde o marxismo ele faz um vínculo com a teologia da libertação, uma vez que ele presta serviço à Igreja Católica. Agora veja aqui uma reprodução fiel, pelo menos eu considero, da escola de Frankfurt, né, que é a verborragia, falar muito e não dizer nada, né? Esse obscurantismo, esse ser enigmático, como eu vou ler aqui uma citação dele, é proposital. Olha só isso aqui, que estranho. Quem forma, se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. Vou repetir. Quem forma, se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ao ser reformado. Enquanto Machado de Assis nos encantava pela síntese dos seus textos, suas palavras, Paulo Freire pega emprestado da escola de Frankfurt a verborragia, falar muito e nada dizer, obscurantismo. Então esse é o nível de educação do Brasil. Nós, por esse tempo todo, fomos vítimas de uma ideologia, manipulados pela revolução. Formei professor em 2000, estudei bastante didática e pedagogia. Sorte minha que sou autodidata e que também tenho princípios conservadores e sei, como amante da arte de Heródoto, a história, que nós não podemos viver bem o presente, nem caminhar para o futuro com segurança, se nós não considerarmos a história. Está aí o Brasil. Aqui vale o livro do historiador Tomás Juliano, Desconstruindo Paulo Freire. Fica a indicação para a leitura para que esse tema seja melhor desenvolvido. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Até a próxima. Fui!